Ei, oh. Boa noite a todos. É bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Eu queria saudar a igreja e pedir que se colocássemos de pé para nós orarmos, iniciarmos o culto dessa noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais esse dia, pela tua graça e misericórdia que tem nos alcançado e tudo, Pai, que o Senhor tem nos permitido viver, Senhor. Seja na bonança, seja na falta, mas em tudo o Senhor tem nos sustentado, Pai. Em tudo tem nos conduzido até aqui, diante da tua presença, juntos com os nossos irmãos, para te adorarmos nesse dia e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e abre os nossos corações para ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos iniciar cantando essa música que fala da graça maravilhosa do Senhor que tem nos alcançado e tem nos sustentado dia após dia. Que tua graça, amiga, que me faz viver. Graça maravilhosa, suprema graça, graça divina. Graça, Jesus.
Deus nos abençoe, que a graça do Senhor que se renovou mais um dia sobre as nossas vidas, venha nos dirigir nesta noite, e que todo dia que o Senhor nos deu sirva sempre para glorificar a Ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Diz Isaías capítulo 53. Amém? Quem já achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Isaías 53 diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se propusera por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Esse texto fala basicamente de Jesus Cristo, do que ele fez na cruz. E ele foi escrito 700 anos antes de que Jesus viesse à terra. Profecia de Isaías, falando do que Jesus faria por nós. E hoje nós podemos louvar a Deus e agradecer a Deus pelo que ele fez na cruz. Estamos há 2000 anos do seu sacrifício. E hoje nós nos alegramos, porque nós éramos um povo que estava excluído, mas agora foi incluído no reino de Deus. Por isso nós devemos louvar, e vamos então cantar ao Senhor, louvando ao Senhor, também trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, e continuar ainda com mais uma música louvando a Deus. Vamos cantar e louvar a Deus.
venceu, e na alma o deserto se faz, mesmo sem perceber o seu agir, põe em ti minha confiança. Hoje eu sei, quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei, quem eu confio, Cristo não falha. Hoje eu sei, quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei, quem eu confio, Cristo não falha. Se a injustiça me alcançar, tu serás meu reto juiz. Mesmo que os homens me condenem, conte-me confiança. Jesus, tu és a minha rocha, meu libertador presente. Tu és o Cristo que me salva, contigo a segurança. Hoje eu sei, quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei, quem eu confio, Cristo não falha. Hoje eu sei, quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei, quem eu confio, Cristo não falha. Eu correrei para os altos montes, proclamarei teu bendito nome, autor da fé e da salvação. Não haverá outro como tu. E nós sabemos em quem temos crido, e por isso confessamos, por isso estamos aqui. Em meio à calamidade, em meio ao sofrimento, adoramos ao Senhor. Igreja, vamos cantar. Hoje eu sei. Hoje eu sei, em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei, em quem eu confio, Cristo não falha. Hoje eu sei, em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei, em quem eu confio, Cristo não falha. Glória a Deus. Amém. Que louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia já no livro de Efésios, no capítulo 3 aí de Efésios. Lembre-se que nós estamos com um culto com apenas 1 hora de duração, por causa das medidas de segurança. Por isso nós vamos imediatamente à mensagem. Lembrando que, queridos, nós, se tudo tivesse normal, nós estaríamos nos preparando para a grande festa do aniversário da igreja.
nós estaríamos aí com o pastor Oséias pregando no aniversário da igreja, e nós infelizmente vamos ter de mudar alguns planos, mas nós vamos ter o aniversário de outra forma, não vai ser com toda a pompa, com convidados como nós fazemos, mas vamos estar passando aí a programação durante a semana deste mês de julho, quando a igreja faz 10 anos de organizada, né? De congregação nós vamos fazer já 17 anos, né? Desde que começamos os primeiros cultos ali na casa do Fernandes, e nós vamos estar passando a programação aí durante a semana para você. Nós vamos fazer algumas lives, vamos fazer alguns momentos de estudo para comemorar esse tempo. E vamos, se Deus quiser, vamos fazer um bolinho também, algo bem modesto para que a gente possa comer juntos, todo mundo comendo separados, comendo distante uns dos outros. Mas em nome de Jesus, essa época, esse período vai passar e nós vamos poder voltar a ter o culto com as 2 horas de oração, com os abraços, com o calor humano que é característico do povo de Deus. Amém? Então, estamos aí no livro de Efésios, no capítulo 3, diz assim o texto. Nós vamos ler do 1 até o versículo 12. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco me foi dada. Isso é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras, vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora o foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Amém? Vamos orar, vamos pedir então a direção de Deus nessa noite. Pai amado, nós te pedimos que tu fale aos nossos corações, que tu nos instrua, que nos dê entendimento, para que possamos compreender a tua vontade, o teu querer, a tua graça. Fala aos nossos corações neste texto, que a tua palavra maravilhosa nos instrua para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Bem, o título da mensagem de hoje é que o mistério de Cristo apresentou a multiforme sabedoria e a graça maravilhosa de Deus. Paulo vai falar muito em Efésios sobre mistério. Mas não é o tipo de mistério que a gente vê em algumas igrejas, as pessoas, isso é mistério. O mistério que Paulo fala foi o mistério que foi revelado. Foi o mistério que foi apresentado. E é isso que ele vai descrever para os Efésios. Ele vai declarar para os Efésios que havia um mistério antes que não estava apresentado aos homens, mas que nos últimos tempos, há 2000 anos atrás, foi apresentado, foi revelado aos profetas, aos apóstolos, à igreja,
E esse mistério é que Jesus veio para nos salvar e para nos tornar seu povo. O mistério que estava oculto é que os gentios também fariam parte do povo de Deus. É fácil entender quando percebemos o que era para o judeu o ser povo de Deus. Ser povo de Deus era uma classe exclusiva, única. Os judeus eram povo de Deus e ponto final. E todos os outros povos estavam condenados à eternidade, a estar sem Cristo, a sofrer a eternidade da perdição eterna. Os judeus entendiam isso porque eles tinham sido os escolhidos. Só que o que Paulo anuncia, e por isso Paulo vai ser tão odiado, ele anuncia aos gentios que Deus abriu uma porta pela qual eles também podem entrar. E essa porta é Jesus Cristo. Jesus já tinha dito: eu sou a porta, quem entrar por ela achará descanso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ainda se imaginava, dentro do contexto judaico, que isso era apenas para judeus. Mas Jesus já dava algumas pistas a respeito disso, e aí isso vai se desenrolar e vai se apresentar de forma bem clara quando em Atos os gentios começam a ter um encontro com Cristo, recebem o Espírito Santo, recebem os mesmos sinais que os apóstolos receberam, e aí Paulo começa a declarar que é em Cristo que a salvação acontece, pela fé nele, não pelas obras, não pela lei, não pela observância dos rituais judaicos. A salvação era pela fé. E é o que ele disse no capítulo 2, quando ele fala: pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo está instruindo os irmãos de Éfeso para que eles lembrem que a salvação é pela graça. E isso é muito importante. Sabe por quê? Eu falei isso da semana passada. Nós, quando nos sentimos salvos em Cristo Jesus, nós começamos a ter a tendência de achar que somos salvos porque somos melhores do que os não salvos. Somos melhores, somos mais bonzinhos, somos mais corretos do que aqueles que estão no mundo. E começamos a achar que de fato tivemos mérito na salvação. E isso é uma batalha de todo crente. Lembrar que a salvação é gratuita, é um favor imerecido de Deus e que não tivemos merecimento neste ato de ser salvos. Então Paulo está descrevendo, o propósito de Paulo é isso. E quando a gente olha então para o texto, eu tenho outra versão, a versão NVI, aqui no meu celular, e ele diz o seguinte: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério que não foi dado a conhecer aos homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus. Ele continua falando e vai escrever e vai descrever isso, e ele vai chegar ao ponto de descrever novamente que mistério é esse. Ele vai novamente dizer o que Deus fez. Ele já falou isso no capítulo 2, e ele vai repetir isso no capítulo 3, com alguns outros detalhes, para que os efésios não percam o foco disso, de que a salvação é mérito de Deus e não deles. Se você quer entender ainda mais o que esse texto está dizendo, tem uma paráfrase que vai ajudar você. Depois a gente vai analisar os versos por versos. A paráfrase diz mais ou menos o seguinte: irmãos, por causa disso que acabei de expor, e o que ele expôs foi no capítulo 2, dizendo que eles tinham sido edificados em Cristo e que ele era apóstolo deles, eu, Paulo, estou preso como prisioneiro de guerra, pertencente ao Senhor, ele que amou vocês, gentios.
Tenho certeza que vocês já sabem da minha história e de como esta responsabilidade de anunciar a vocês o mistério de Cristo me foi imposta como um favor imerecido de Deus a vocês e a mim. Esse mistério que me foi dado a conhecer por revelação divina, nos termos os quais já brevemente vos descrevi. Creio sinceramente que ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo e poderão entender e compreender tudo o que eu compreendo agora a respeito desse mistério. Poderão entender, por exemplo, como esse mistério não foi revelado às gerações anteriores, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus. Basicamente, queridos, a revelação divina mostra que através do Evangelho, os gentios são agora co-herdeiros de Israel, fazem parte do mesmo corpo e são coparticipantes com os judeus da promessa em Cristo Jesus. Deste mistério revelado pelo dom gracioso de Deus, eu me tornei ministro, pela concessão a mim feita, pelo poder que Deus realizou e operou em mim, eu me tornei ministro. Pois embora eu seja o menor dos menores dentre dos santos, Deus me concedeu graciosamente a honra de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Deus, esclarecendo assim a todos como Deus administrou este mistério, o qual esteve anteriormente encoberto e oculto por Ele, que é o Criador de todas as coisas. A intenção desta graça realizada por Deus ao nos revelar agora através da igreja era que a sabedoria de Deus em todas as formas existentes se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes. Todos os atos divinos se encaixam perfeitamente em acordo com o seu eterno plano, que foi executada na obra realizada por Jesus Cristo e em Jesus Cristo através da sua morte na cruz. É por meio de Cristo que temos livre acesso a Deus em confiança pela fé e temos na obra de Cristo e na sua pessoa a confiança de que somos salvos. É basicamente essas ideias que o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, está declarando aí para nós. Agora eu quero que você se fixe aí no texto, nós vamos dar alguns pontos aí importantes. Ele começou dizendo, por esta causa eu, e esse está apontando para isso. Essa frase interliga o que foi afirmado antes com o que Paulo vai dizer, né? Que Deus decidiu fazê-lo apóstolo aos gentios, e por causa disso, por ele ser apóstolo aos gentios, ele foi preso. Essa era a reclamação do judeu, que Paulo pregava para os gentios, falava com os gentios, comia com os gentios e dizia que os gentios podiam ser salvos sem precisar se circuncidar, sem precisar praticar os rituais da lei. Isso deixava todo judeu que era rigoroso na lei, que era zeloso da lei, chateado, zangado e desejoso de destruir Paulo. E Paulo diz então que ele é prisioneiro do Senhor Jesus por amor dos gentios. Quando Paulo escreve essa carta, provavelmente ele está preso em Roma, talvez ainda naquela prisão domiciliar que ele esteve quando foi a primeira vez a Roma. O motivo da prisão de Paulo é porque Paulo pregava para os gentios e dizia: vocês são salvos pela fé em Cristo Jesus. E vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam se tornar judeus, vocês precisam confiar apenas pela fé em Jesus Cristo, e Jesus Cristo mudará a vida de vocês, e vocês então não praticarão mais e não desobedecerão mais a lei, mas podem estar tranquilos que mesmo que vocês tropecem em algum momento,
Jesus morreu pelos vossos pecados, então vocês podem estar tranquilos com relação à salvação nele. Paulo está dizendo isso. Quando ele chega ao verso 2, ele tem uma palavra que é interessante. Ele diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. No verso 3, como me foi esse ministério manifesto pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando lerdes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, ao verso 4. A NVI traduz o verso 2 da seguinte forma: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Quando você ouve que alguém está preso, qual é a primeira coisa que você pensa? Se você ouvir que um parente teu, que um amigo teu, que alguém conhecido seu está preso, você pensa, fez alguma coisa errada. O que é que aconteceu? O que é que ele fez? Esse tipo de sentimento não é estranho àquelas pessoas que estão a 2000 anos de distância de nós. E eles ouviam falar de Paulo. Paulo está preso. Paulo está preso? O que é que ele fez? O que é que aconteceu? Paulo está preso não porque ele cometeu algum crime, mas porque ele ousou pregar o evangelho a gentios. E eles tentam assassiná-lo em Jerusalém, ele escapa da morte pela intervenção romana, mas agora ele está preso em Roma porque ele apelou pela César. E agora a igreja ouve que ele está preso. Então Paulo precisa escrever uma carta e precisa dizer àqueles irmãos que ele está preso sim, mas ele é prisioneiro do Senhor. Então os efésios entendiam muito bem que eles estavam na guerra contra as trevas. E um servo do Senhor que pregava a verdade seria perseguido, seria considerado culpado pelos homens por pregar aquilo que Deus queria que ele pregasse. Então Paulo está destacando que ele é prisioneiro do Senhor, mas ele é prisioneiro por amor que Deus tem pelos efésios. Paulo não cometeu nenhum crime, Paulo não fez nada de errado, mas Paulo está dizendo: olha, eu sou prisioneiro do Senhor por amor a vocês, por amor a vós, gentios. Deus me fez prisioneiro, Deus permitiu que eu esteja preso, mas porque Ele ama vocês a ponto de me mandar pregar para vocês. A missão que Paulo recebeu, a missão dada, Paulo diz que é uma graça. Ele diz que foi graça. A missão de pregar aos gentios é um presente de Deus para ele. E ele vai se conectar com o que ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Quando ele diz que Deus faz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega alguém que era perseguidor da igreja, um fariseu, alguém que era zeloso da lei, para agora dizer que Jesus é o Messias, e agora dizer para todos que a lei não consegue salvar ninguém, que a lei serve sim para a condenação, mas que a salvação está em Jesus Cristo. E é isso que Paulo está anunciando, e é isso que Paulo está declarando. Quando ele chega então ao verso 3, ao verso 4, ele diz: quando lerdes o que escrevi, poderei perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que Paulo deseja que os efésios tenham é uma perfeita compreensão daquilo que Deus fez. Sabe, às vezes você quer explicar alguma coisa para alguém e você não consegue ter as palavras e as pessoas não entendem o que você está dizendo. E você tenta de todo jeito explicar, às vezes vai explicar algo para os filhos que é difícil de entender e você tem que dar exemplos, tem que mostrar alguma forma para que eles possam compreender. Então o que Paulo está dizendo, eu estou querendo que vocês percebam plenamente aquilo que eu entendi, que um mistério maravilhoso nos foi revelado. E que mistério é esse? O mistério que agora, antes estava encoberto, mas agora vocês têm acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. A ideia que Paulo está trazendo é a ideia de que vocês foram salvos não porque vocês mereceram,
Mas isso estava oculto. Antes vocês não sabiam disso, nem os judeus sabiam disso, ninguém sabia disso, mas agora nós sabemos. Esse mistério, em outro tempo, ele diz lá no verso 5, não foi manifesto às pessoas da nossa geração, da geração anterior, dos nossos pais. Estava escondido, mas agora foi revelado a vocês, aos apóstolos, aos profetas, e ele está agora chegando aos nossos ouvidos. Você que conhece Cristo hoje, você que ouviu falar de Cristo, sabe que a salvação só acontece nele. E você olha para os teus antepassados, para pais, para avós, e se pergunta o que aconteceu com eles que não ouviram o Evangelho. O que aconteceu com aqueles que morreram sem Cristo? A palavra diz que todo aquele que morre sem Cristo está condenado por seus pecados. E aí a gente fica talvez olhando e pensando, por que não veio o Evangelho a essas pessoas? É provável que eles ouviram, é provável que alguém pregou a eles, mas o coração ainda estava fechado e eles não compreenderam o mistério que estava sendo revelado. Mas agora o Espírito Santo agiu em nosso coração e nos revelou, nos fez entender aquilo que Deus quer que nós entendamos, que se estamos sós, sem Deus, estamos perdidos, vamos nos encontrar com a morte e prestaremos conta dos nossos atos e dos nossos pecados diante de Deus, e certamente seremos condenados em Cristo. E é por isso que precisamos de Jesus, precisamos do sacrifício dele, precisamos da sua morte e do sangue derramado na cruz, para que nós pudéssemos agora nos tornar um outro povo, que é o que ele vai lembrar aos gentios. O versículo 6, ele explica novamente esse mistério. Olha o que ele diz aí. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ou seja, o que ele está dizendo é, olha, algo que estava escondido aos judeus, e também estava escondido a vocês, mas agora foi revelado. O que acontece é que em Cristo, através de Cristo, através de Jesus, os gentios, o povo que não tinha Deus, agora é considerado co-herdeiro, herdará a vida eterna junto com o povo de Deus. Estes são membros do mesmo corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo, a igreja de Jesus. E são coparticipantes da promessa. Eles estão participando da promessa que Deus fez através de Cristo Jesus pelo Evangelho. E o Evangelho diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. O Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, ele dá o seu Filho unigênito para que seja salvo. Então a salvação vem por Jesus Cristo pela fé, e é o que Paulo está dizendo, que o mistério que foi revelado é que eu e você, crendo em Jesus, somos agora co-herdeiros, participantes e fazemos parte de um só corpo em Cristo Jesus. E aí ele volta novamente a declarar o que ele foi. Eu fui ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que foi dado segundo a operação do seu poder. Ou seja, no verso 7, ele lembra que ele é ministro do Evangelho, não porque ele merecesse, não porque ele era um cara capaz, não porque ele tinha capacidade para o ser, mas porque Deus assim o quis e o chamou, e lhe deu um dom gratuito, lhe deu uma capacidade que ele não merecia para ser ministro do Evangelho, segundo a operação do poder de Deus na vida dele, ou seja, segundo como Deus agiu para que ele se tornasse de fato um ministro. Quando ele chega ao 8, ele declara quem ele é. Eu sou o menor de todos os santos.
me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. E ele então lembra, ele ele traz uma ideia da riqueza insondável de Cristo. É aquela ideia de que você não pode nem imaginar o quanto tal pessoa é rica. Você vê a riqueza dela exterior, você pode ver a riqueza dela nas joias, no carro, na casa, mas se você for procurar com detalhes, você vai continuar encontrando bens e riqueza, e você continua procurando e você continua encontrando mais riqueza e mais bens, mais propriedades, e você vai analisar detalhes e você continua encontrando riquezas e mais riquezas, e elas são infinitas. É o que Paulo está dizendo, que ele foi ministro para anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o qual, e ele diz no verso 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Talvez a palavra você não entenda bem, mas a ideia correlata aí de dispensação é administração. O dispenseiro é aquele que administra os bens. Então, demonstrar qual a administração do mistério, ou seja, por que Deus ocultou o mistério antes e agora revela quais são os seus propósitos, qual é a tua vontade, qual é a vontade de Deus. Então ele diz, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E foi assim, no verso 10, ele vai dizer, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Então, aqui tem uma coisa bem interessante. Parece que um dos motivos pelos quais Deus salva, Deus realiza esta obra de salvar quem não merece ser salvo pela fé, é que Ele deseja mostrar na eternidade a sua bondade, a sua misericórdia, a sua sabedoria. E ele diz que tudo isso será mostrado aos principados e potestades nas regiões celestes. É como se a ideia aqui parece ser de que os anjos, todos os poderes celestiais, no final de todas as coisas, vão comprovar o quanto Deus é sábio, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso e o quanto Deus é gracioso quando Ele apresentar à igreja e quando Ele nos apresentar a cada um com todas as nossas mazelas, com todo o nosso histórico de pecado, purificados, limpos, transformados e colocados ali com semelhança ao padrão de Jesus Cristo. Isso vai demonstrar a grandiosidade da sabedoria de Deus. Sabe quando a gente vê aqueles vídeos de pessoas fazendo coisas mirabolantes, o cara que joga alguma coisa acerta, e a gente vê o talento daquela pessoa, a gente fica, caramba, esse cara consegue fazer isso. Chegarmos diante de Deus, quando todas as coisas estiverem cumpridas, e nós vermos todos os nossos pecados castigados em Jesus, todos os atos, pensamentos, palavras, tudo aquilo que nós já esquecemos que fizemos, quando formos lembrados disso e saber que tudo isso era gravíssimo e descobrir que tudo isso foi pago pelo sangue de Cristo, que não conseguimos fazer nada de fato que nos fizesse ser merecedores da salvação, aí vamos dizer, meu Deus, como tu foi bom conosco, como tu foi maravilhoso conosco, como as tuas riquezas de bondade, de misericórdia são maravilhosas conosco. É o que Paulo está lembrando aí, dizendo que essa sabedoria, essa bondade será apresentado diante dos principados e das potestades. No verso 11 ele diz, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Ou seja, no verso 11, Paulo indica que o plano de Deus de mostrar a todos os governantes e autoridades celestiais as multiformes graças, a multiforme sabedoria divina, fazia parte de um propósito eterno, divino, que ele realizou perfeitamente por meio de Cristo, o constituído como Senhor da igreja. A ideia, queridos, é que toda a história está trilhando o seu trilho sem que nada saia do lugar. Quando a igreja foi perseguida, Deus não estava dormindo. Quando cristãos morreram por causa de Cristo, Deus não estava alheio à morte. Quando vem a pandemia, Deus não está alheio à pandemia. Está tudo dentro do controle e do trilho que Deus estabeleceu em seus planos para, na eternidade, mostrar a sua sabedoria, a sua misericórdia, a sua bondade, também o seu juízo, a sua justiça sobre o mundo que vive no pecado. Quando ele chega ao verso 12, ele diz o seguinte: no 11 ele diz, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí no verso 12, ele diz, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Ele diz que Deus fez e que através de Jesus Cristo nosso Senhor, nós temos a possibilidade de entrar diante da presença de Deus. E não só possibilidade, mas a certeza que podemos entrar. E podemos entrar com confiança, como se estivéssemos entrando na nossa casa, como se estivéssemos entrando diante dos nossos pais, com segurança, com confiança, pois aquele é o nosso lar, é o que Deus estabeleceu através de Jesus Cristo. Ele diz, no qual temos confiança, temos ousadia e temos acesso em confiança pela nossa fé. Ou seja, o que Paulo está trazendo para nós, ele está dizendo, olha, um mistério nos foi revelado agora. E esse mistério é que Jesus, através de Jesus Cristo, nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa. E que agora nós temos acesso, livre acesso ao Pai, que nos salvou. Quando a gente finaliza essa mensagem, a gente pode, então, classificar algumas coisas que Paulo disse. Eu quero que você preste atenção nessa parte agora. Nós podemos classificar os ensinos de Paulo nesse texto nas seguintes categorias, e vão facilitar muito o nosso aprendizado, nosso entendimento do texto. A primeira categoria é quem é Paulo. A segunda categoria é o que Deus fez por ele, pela sua graça. A terceira categoria é qual o mistério de Cristo. E a quarta seria qual o propósito de revelá-lo. Quem é Paulo? Paulo declara e se considera prisioneiro de Cristo Jesus por amor aos gentios. Paulo se considera ministro pelo dom da graça de Deus. E lembre-se que a palavra ministro quer dizer servo. E um judeu servindo aos gentios era para o judeu vergonhoso. Mas Paulo considera isso um privilégio. Um judeu que serve aos gentios. Paulo também se considera o menor dos menores dentre todos os santos. Paulo considera nesse texto e entende o que Deus fez por ele. E tudo que Deus fez por ele foi pela graça. Lembre-se que graça quer dizer favor imerecido. O que Deus fez por Paulo é que o impôs a responsabilidade de ministrar em favor dos gentios. Lembrando que ministrar quer dizer servir. E se você é escolhido para servir a outro, o faça, porque o Senhor te capacitará para isso. Também ele declara que Deus, por sua graça,
e revelou o mistério da salvação dos gentios. Quero que você imagine a seguinte coisa: alguém chega para você e diz assim: olha, eu quero dar uma notícia para minha família, e essa notícia vai trazer grande alegria para minha família. É algo que a minha família esperava há muito tempo. Eles anseiam por isso. Quando eles ficarem sabendo, eles vão pular de alegria, vão cantar, vão pular a noite toda. Imagine uma notícia que você gostaria de receber, que lhe daria grande alegria. Imagine essa notícia. E aí, alguém chega para outra pessoa e diz: oh, eu quero que você tenha a honra de dar a notícia que ela tanto espera. Eu não vou dar notícia, eu quero que você dê a notícia. Por exemplo, digamos que um homem, um casal espera muito ter filhos e não os tem. Então alguém chega e diz assim: olha, eu gostaria que você desse a notícia a esse casal que eles serão pais. Isso vai trazer grande alegria para eles. Então você é o honrado a dar a notícia. E é o que Paulo está dizendo: eu fui honrado em ministrar aos gentios o mistério de Cristo, de que eles foram aceitos por Deus por causa de Jesus Cristo. Então ele vai declarar que isso é graça de Deus. Ele me impôs a responsabilidade de ministrar a favor dos gentios. Ele me revelou o mistério da salvação dos gentios. Ele me fez compreender também o mistério de Cristo. Compreender, perceber e entender como é que as coisas funcionam é maravilhoso, e é o que Paulo está dizendo. Ele me fez entender isso. Sabe quando você entende uma coisa que outra pessoa fica boiando e você fica dizendo: rapaz, tu não entendeu ainda? É fácil, é simples. E é o que Paulo está dizendo: olha o que Deus fez por vocês. Também é misericórdia de Deus, é graça de Deus sobre a vida de Paulo, e ele reconhece lá no versículo 7 que Deus concedeu, pela operação do seu poder, a graça de ser ministro de Deus, ou seja, de ser alguém que serve. É graça de Deus. Conceder também graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Para finalizar, se a gente fosse destacar os ensinamentos desse texto sobre o mistério de Cristo, nós teríamos o seguinte: quanto à revelação, quanto ao tempo da revelação. Antes estava oculto, mas agora foi revelado. Estava oculto nas gerações anteriores, mas agora está revelado a você. E foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas, aos apóstolos e a você que ouve nessa noite. Também foi esclarecido como Deus administrou esse mistério, como ele realiza esse mistério. O plano da salvação é exposto na palavra de Deus, e hoje nós podemos entender como isso se processou, como isso se realizou. Quanto ao propósito da revelação, também podemos entender no texto que o propósito da revelação, a intenção de Deus em revelar isso, é mostrar a graça mediante a igreja. Sabe quando você pega alguém para mostrar o teu poder, por exemplo, de deixar alguém bonito? Por exemplo, você quer mostrar que você é um bom maquiador, que você é um bom cabeleireiro, que você é um bom médico, que você é alguém capaz de recuperar alguém totalmente. Você pega uma pessoa feia e transforma ela para ficar bonita. Você não pega uma pessoa bonita para deixá-la mais bonita. Se você quer mostrar que você consegue fazer, você pega o antes muito feia, muito acabado, e depois apresenta uma modelo e diz: é a mesma pessoa. É o que Paulo está dizendo que aconteceu conosco. Tanto que no texto anterior ele dizia: olha quem vocês eram e olha quem vocês são agora. Ele nos salvou. Ele continua dizendo que a intenção dessa graça era mostrar essa sabedoria maravilhosa de Deus, que foi concedida por Deus de forma tremenda. Também é mediante o Evangelho que ele vai destacar isso. A gente entende então isso. O Evangelho aos gentios, que nós,
em Cristo Jesus somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Somos membros de um só corpo, somos co-participantes da promessa em Jesus. E por intermédio da fé em Cristo Jesus, nós podemos nos achegar a Deus em confiança. Deus fez tudo isso de acordo com o seu eterno plano para realizar em nós uma transformação através de Jesus Cristo e nos fazer agora servos e filhos de Deus. Aqueles que estavam antes condenados à eternidade, à morte eterna, ao sofrimento eterno, porque estavam sem Cristo, onde nenhum sofrimento nesta terra pode se comparar ao sofrimento do pós-morte sem Cristo. Agora, nós que estávamos condenados e merecíamos esta morte eterna, agora fomos chamados para ser filhos e entrar na presença dele com alegria, chamando-o de Pai. Estando na presença dele, de forma verdadeira, conectada a ele, sendo agora família de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. O que Paulo quer para aqueles irmãos de Efésios é o que Deus quer para nós hoje, que nós possamos entender a grandiosidade desse mistério revelado, a grandiosidade do amor de Deus, a grandiosidade da obra feita em Cristo Jesus, a grandiosidade que é ser herdeiro com Cristo, servo do Senhor, ministro do Evangelho a outros, ser um só corpo com o Senhor Jesus e ser coparticipantes da promessa que Ele fez a nós, de nunca nos abandonar, de nunca nos deixar, de nos amar, de nos carregar em todos os momentos, de nos dar a paz que nós esperamos tanto e alcançamos só em Cristo. Paulo quer que os efésios entendam, e nós precisamos entender também a grandiosidade dessa salvação, a grandiosidade da obra que recebemos em Cristo, a grandiosidade de quanto preço foi pago. Eu não sei se você já aconteceu com você. Você vai a algum lugar e você come, bebe e você entende que o preço é e quando você vai pagar a conta, o preço é muito mais alto do que você imaginava. E você fica assim, caramba, e agora como é que vai ser eu pagar tudo isso? E você fica chateado, zangado, porque o preço, a conta era exorbitante e a comida era ruim ainda por cima, você não se agradou. Imagine que agora você vai diante de Deus e Ele passa a lista de cada minuto, cada segundo, cada pensamento, cada atitude da tua vida diante dEle. Cada momento que nós vivemos, os bons ou os ruins, os momentos em que fizemos coisas certas e os momentos que fizemos coisas erradas, será que passaríamos na prova? Será que passaríamos pelo crivo de Deus, pela peneira de Deus? A Bíblia diz, lá em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você, sem Cristo, estamos perdidos. Sem a salvação em Jesus, não teremos nenhuma chance no juízo que virá sobre a terra, sobre o homem. E é esse mistério que foi revelado, o mistério que, diante da morte, diante do futuro, eu estou seguro. Eu não preciso temer, não preciso me apavorar diante do futuro, pois eu sei em quem tenho crido. E Ele é fiel e justo para guardar o nosso tesouro, que foi prometido e foi pago um preço altíssimo, o preço do sangue de Jesus por nós. Amém? Que nós entendamos plenamente este sacrifício de Jesus, o mistério da cruz de Cristo e o quanto isso foi poderoso para nos salvar, e possamos permanecer firmes a nossa confiança nisso, a confiança no Senhor. Amém? Quero que você fique de pé agora.
E se você está aqui nessa noite, ainda não conseguiu declarar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ainda não creu de fato, ainda acredita que os seus pecados, a sua vida não está segura, porque você ainda não fez uma confissão. A palavra diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o que, igreja? Salvo. Salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Amém? Você crê em Jesus? Levanta a tua mão se você crê em Jesus. Confia nele. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor. Ele pagou o preço pelo teu pecado. O sangue dele foi derramado na cruz por você. Você crê nisso? Crê que diante da morte, mesmo que a morte chegue, você estará seguro nas mãos de Deus, e estará com ele para sempre. E um dia, mesmo quando todas as coisas se passarem, um dia a trombeta vai tocar e o teu corpo vai restaurar novamente, mesmo que ele tenha se desfeito completamente, mesmo que nem os ossos existam mais, a trombeta vai tocar, um novo corpo nos será dado, e estaremos na presença dele para sempre. Amém? Pai amado, no nome de Jesus, tu conheces os corações de cada um, e tu sabes a fé de cada um. Eu te peço em nome de Jesus que tu derrames sobre esses irmãos força, coragem e fé, para que eles entendam o mistério de Cristo, assim como o apóstolo Paulo entendeu e nos revela na palavra dele. Senhor, nós queremos confiar e nunca fraquejar em nossa confiança. Pai, nós pecamos, nós erramos, pensamentos maus, dúvidas, angústias, momentos em que nós agimos de forma egoísta, momentos em que nós agimos de forma maligna, nós tropeçamos tantas e tantas vezes durante a nossa vida. Sabemos, Pai, que se fosse por nossos próprios méritos, nós estaríamos perdidos, mas é pelo teu sangue que nós fomos lavados. É pelo teu sangue que nós fomos transformados. E é pela vida que há em Cristo Jesus que nós temos vida eterna para sempre no Senhor. Pai, sela o coração de cada um, daqueles que já creem, confirma, fortalece a fé, para que eles continuem crendo. E aqueles que ainda têm dúvidas, apaga todas as dúvidas, para que eles possam confiar no Deus que tudo pode, no Deus que pode nos salvar, para a glória do nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. É no nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos por essas vidas que aqui estão. Louvado e exaltado seja o Senhor. Amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos firme nessa fé. Vamos cantar agora. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso,
sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, feliz. Tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Eu creio na igreja pura, santa e verdadeira. Eu creio que Cristo morreu, mas ressuscitou. Eu creio na ressurreição, naqueles que em Cristo estão. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Cristo Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, feliz. Tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém? Que Deus conduza você para casa agora em segurança. Que Deus guarde a sua família, guarde toda a tua casa. O Senhor esteja dirigindo os seus passos e o fazendo andar na presença dEle com confiança, lembrando que temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou e está assentado à destra de Deus e intercede por nós. Deus abençoe a tua vida, guarde e fortaleça os teus caminhos e faça de você um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Deus abençoe, boa noite, em nome de Jesus. Vá em paz e que o Senhor guarde a todos, no nome de Jesus.